E a partir de agora, mudamos o tema e tratando da pandemia do coronavírus, que afetou o mercado de trabalho. A Covid-19 está nas preocupações e na pauta de empregadores e também de empregados. O artigo 29 da MP, da medida provisória 927, agora de 2020, afirma que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo casual. Sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com a advogada trabalhista, a doutora Patrícia Miranda. Uma satisfação recebê-la aqui na Sagres, doutora. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Prazer é todo meu. Tudo bem. Uma satisfação conversar com a senhora. Eu li aqui, já recebi um artigo onde a senhora tratava especificamente desse tema. E ninguém melhor que a senhora para fazer a introdução, para fazer a apresentação. Por gentileza, compartilhe com os nossos ouvintes essa ideia que a senhora compartilhou. Então, a doença do trabalho, a doença ocupacional, é algo que sempre esteve assim, em primeira pauta das relações de trabalho, né? Porque é uma situação em que causa bastante prejuízo tanto para o trabalhador quanto para as empresas e também para o governo, né? Que muitas vezes assume aí o auxílio doença, o auxílio acidente. Quando iniciou a pandemia, em março de 2017, muito se falava sobre o Covid-19 ser ou não doença do trabalho. Então veio o governo e promulgou a medida provisória 927 e trouxe no seu bojo o artigo 29, como você bem citou, dizendo que o Covid-19 não era doença do trabalho, a não ser que se provasse o nexo causal. O que seria isso, o nexo causal? Para o empregador ter alguma responsabilidade com uma doença no trabalho, precisa se provar 3 requisitos. O primeiro é a doença propriamente dita e as consequências dessa doença. A segunda, essa palavra, né, que a gente usa do nexo causal, que é a relação entre a doença com o trabalho, ou seja, o trabalhador está doente e essa doença foi adquirida ou desenvolvida no trabalho ou pelo trabalho. E ainda precisa se provar a culpa do empregador, ou seja, que ele não tomou as medidas necessárias para evitar que aquela doença se estabelecesse. Então, se presente esses 3 requisitos, a gente tem configurada uma responsabilidade do empregador na doença do trabalho. Então, a medida provisória vem e diz que não é doença do trabalho, salvo se ficar comprovado que essa doença foi adquirida no trabalho. A medida provisória, que inclusive já caducou, né, ou seja, ela não foi quando a medida provisória ela é editada, ela precisa ser confirmada pelo Congresso, num prazo fixado por lei. Como não houve essa confirmação, a medida provisória até caducou, ou seja, ela não tem mais valor, mas a discussão continuou. Porque o que o governo fez através da medida provisória foi apenas confirmar uma lei previdenciária, porque a lei previdenciária fala que doenças endêmicas não são, em regra, doença do trabalho. E a pandemia do Covid-19, ela não é só endêmica, como ela é pandêmica, né? Então, em regra, a medida provisória trouxe somente o que se regulamentava já na lei previdenciária sobre doenças do trabalho. A grande discussão se iniciou quando o Supremo julgou a validade desse artigo 29 e disse que não, que o artigo 29 não valia, era inconstitucional e tirou a eficácia, a validade desse artigo 29. Então, começaram a surgir ideias, notícias, de que a ideia seria o contrário. Ora, se eu tenho uma medida provisória que diz que não é doença do trabalho, o Supremo vai e retira a eficácia, a conclusão é de que é doença do trabalho. Entretanto, essa interpretação ela não é correta, porque o Supremo apenas disse que ele apenas tirou a presunção de não ser doença do trabalho e jogou para a regra geral. Ou seja, qual é a regra geral? A Covid-19, se o trabalhador adquire essa doença, ela, via de regra, não é do trabalho, a depender, é claro, das profissões.
E aí foi o que eu abordo no artigo, que vai ser ainda amplamente discutido judicialmente. Existem algumas profissões, Rafael, que elas trazem em si o risco de contrair a Covid-19. Né? Quem trabalha nos hospitais, quem trabalha na linha de frente, nos laboratórios, quem é enfermeiro. Vocês vão concordar comigo que essas pessoas, elas têm muito mais chance de contrair a Covid-19 em razão da sua função de trabalhador do que uma pessoa que, como eu, sou advogado, trabalho no meu escritório, ou enfim, qualquer outra profissão que não exija esse contato direto. Para essas pessoas, muito provavelmente, o risco de ser doença ocupacional vai ser presumido. Ou seja, se um médico, uma enfermeira, entra na Justiça do Trabalho requerendo a responsabilidade do hospital por ter contraído a Covid-19, muito provavelmente quem vai ter que fazer a prova de que não foi lá, de que esse médico, essa enfermeira contraiu esse vírus em outro lugar, vai ser o hospital. Mas as outras profissões, via de regra, se eu quero a responsabilidade da empresa na minha doença, eu vou ter que provar que eu adquiri aquela doença na constância do meu trabalho, no meu trabalho. Existe aí uma discussão um pouco maior para essas profissões que têm contato com o público em geral. Então, por exemplo, motorista de transporte coletivo, que lida com o público de uma forma muito ampla. Essas pessoas estão no que a gente chama, no direito, na zona grise, né? Elas estão ali no meio do caminho. Existe uma tendência de que essas pessoas sejam declaradas essa presunção igual dos médicos. Eu não acredito. Eu acredito, e é claro que isso vai ser confirmado com o decorrer do tempo, à medida que o tribunal for manifestando em casos que forem submetidos a ele, eu creio que também esses profissionais também vão cair na responsabilidade civil, que a gente chama de subjetiva, ou seja, a culpa precisa ser demonstrada e é o trabalhador quem faz a prova. Então, a exceção, para mim, ficaria nessas funções, nessas atribuições que lidam diretamente com a doença. Então, em resumo, bem rápido, assim, até se eu tiver sido muito rápido, pode me corrigir, foi isso que eu trouxe no artigo que foi publicado ontem, para a gente poder começar a pensar sobre isso nessa perspectiva. Nós estamos conversando com a advogada trabalhista, a doutora Patrícia Miranda, e no momento que a senhora descrevia as situações, olha, isso cabe, isso não cabe, eu fiquei imaginando aqui, por exemplo, um profissional que trabalha com a manutenção de um hospital, por exemplo, quem trabalha ali com a limpeza, o quanto essa pessoa está vulnerável e o quanto a empresa onde ela trabalha tem que tomar esses devidos cuidados. Doutora Patrícia Miranda, eu quero saber da senhora uma curiosidade até. Nesse período em que estamos cobrindo a pandemia, trabalhando como jornalistas, nos chega algumas reclamações, por exemplo, de uma empresa que ela acaba não autorizando o trabalho de home office. Isso eu já tive notícia que aconteceu. E de pessoas que naquele ambiente estavam contaminadas, mas que mesmo algumas pessoas acabaram se contaminando e outras não foram liberadas para fazer home office, para sair e tiveram que cumprir ali o seu labor, tiveram que cumprir a sua rotina de trabalho. Nesse caso, não se configura essa pessoa vindo a se contaminar uma doença que ela pegou no trabalho e o empregador, ele pode ser responsabilizado? Então, uma das questões mais importantes que a gente tem sobre ambiente de trabalho, né, sobre local de trabalho, é que o empregador ele é responsável pela manutenção do que a gente chama de higiene e saúde do trabalho. Então, qualquer ato que o empregador tenha que não condiza com essa vertente de ser responsável pela saúde do trabalhador, ele pode ser responsabilizado. Mas você se lembra que eu disse que existem 3 requisitos, que seria a doença, o nexo causal entre a doença e ter pego no trabalho e a culpa. Isso que você está me narrando entra na questão da culpa. Eu acho que nesse caso a culpa do empregador estaria gritante. Mas
Se o trabalhador, se a empresa, nesse caso da culpa, aí inverte o ônus, porque aí é a empresa que vai ter que fazer prova de que aquele trabalhador não adquiriu a doença na empresa. O governo editou recentemente, até foi em junho, uma portaria. Nessa portaria, ele fala sobre os cuidados é a portaria 20 de 2020 do Ministério da Economia. Lá tem um rol de medidas que os empregadores têm que tomar para evitar, para prevenir e para evitar e para cuidar dos trabalhadores que sejam diagnosticados ou que estejam com suspeita. Então, esses casos que você me narrou, é claro que o empregador ele não é obrigado a concordar com o home office. Mas ele é obrigado a cuidar e a proteger a saúde do trabalhador, do seu trabalhador, daquele colaborador que está ali colaborando com as atividades produtivas da empresa. Então, se ele poderia fazer o home office, se tinha condições do trabalho ser desenvolvido em home office, se existia meios e ele, sem nenhuma justificativa, diz não, nesse cenário que você me disse, muito provavelmente as chances reais desse empregador, em caso de adoecimento e caso essa questão venha a ser judicializada, é muito provavelmente que ele seja condenado. Essas condutas também podem ser denunciadas do Ministério Público do Trabalho, que tem acompanhado de muito perto, inclusive tem ato conjunto com várias recomendações para as empresas, tem acompanhado muito de perto a atuação das empresas nesse momento de pandemia. E aí o Ministério Público pode intervir, pode procurar essa empresa e pode tentar minimizar os efeitos de talvez uma ação não tão responsável desse empregador.